Muita gente não muda o MEI na hora que tem que mudar. E qual que são essas sanções aí, essas punições para quem deixa estourar o MEI, lá no final do ano, depois de estourado, vai ver o que aconteceu, se vai mudar? Realmente isso é uma prática muito mais comum. Na verdade, é a prática mais comum. O pessoal acaba acomodando e... Não vai dar em nada. Não vai dar em nada, vou aguardar, deixa o governo me cobrar. Enfim, empurra. E aí, quando sai do MEI, muitas vezes sai estourado. Houve uma mudança na conduta do fisco para com esse tipo de situação. Já aconteceram, eu tenho exemplos dentro do meu escritório, de mudanças depois de estourar, faz-se a declaração do MEI, menciona que não estourou mesmo tendo as notas fiscais que comprovam o estouro, mas ainda não tinha, pelo menos eu não tinha tido um exemplo de uma amarração no fisco, ou seja, do fisco olhar para aquela situação e falar, peraí, isso está errado, vou ficar em cima disso. Então, muitas vezes a empresa estourava, mesmo assim ela saía do MEI estourada e não acontecia nada. Porém, de uns 3, 4 meses para cá, o fisco está batendo muito nessa tecla. Inclusive, está batendo muito no segmento do e-commerce como um todo. E aí, eu tenho alguns exemplos e situações, e aí falando já em sanção, você pode, no melhor cenário, simplesmente voltar lá atrás, desde o início do ano ao que houve o teu estouro, e pagar a diferença de tributação entre o que você pagou como MEI, recolher como simples, ok. Daí o pior dos problemas, que seria o Estado, juntamente com a Receita Federal, identificar que você se aproveitou, que você extrapolou o limite e não migrou, ela pegar e travar a sua inscrição estadual. Tem acontecido. Tem acontecido. E é uma mudança recente de ação em conjunto, Receita e Estado. E isso, na prática, é muito pior, porque tem uma questão de lapso temporal aí. Então, quando trava a sua inscrição estadual, você não consegue nem comprar e também não consegue vender, ou seja, você não trabalha. Parou, trava tudo. Trava tudo. E esse pedido para destravar, mesmo que você saiba que você tem que recolher os impostos atrasados, mesmo que você talvez tenha o valor para pagar, você depende de um pedido na Receita Federal, que hoje, aos poucos, está voltando a atender presencialmente, para que eles analisem, normalmente, peçam para um fiscal vir até a sua empresa para ver se ela existe, para ver se ela é daquele ramo, para depois liberar. Ou seja, nós estamos falando aí de talvez um mês a mais parado. Sem faturar. Sem fazer nada. É arriscado, né? E ainda um mês, ainda se for pensar assim, numa maneira com segurança. Com segurança. Porque pode ser que você fica na mão da Receita, você fica na mão do Casos que eu fisco. tive, passou mais de 60 dias. Aí. Nesse caso, por exemplo, o cliente teve que abrir uma outra empresa, começar do zero, todo o trabalho que ele tinha feito de valorizar a marca, o produto, impulsionar... Relevância. Perfeito. Dar relevância para a empresa dele como um todo, para o negócio dele, foi por água abaixo. Ele teve que recomeçar. E a gente tem que olhar o faturamento mensal. Você dividir 80 mil reais por 12 meses, vai dar o que ali? 6 e uns quebradinhos, 6.700, não tem 7 mil reais você estourou. Cara, se você vai começar uma empresa e não acredita que você vai faturar esses 7 mil reais vendendo em marketplace, com o tanto de informação que a gente tem, do jeito que a gente vê que esse mercado está crescendo, eu indico já começar direto no simples. É um custo que você vai ter ali mensal, um fixo ali, só que você vai já começar uma empresa mais sólida. Sim. Mais empresa, né? Porque quando a gente fala de MEI, a gente olha mais como um prestador de serviço, geralmente, né? Sempre foi a grande maioria das pessoas que tinham MEI são prestadores de serviço, né? Não era nem tantas pessoas que compravam e revendiam produtos. Vem aumentada essa demanda agora, né? Mediante a pandemia, mediante o crescimento do e-commerce. E muitos aventureiros também. Vocês vão poder falar muito melhor do que eu, mas eu também acabo vendo algumas situações de basicamente testar. Vou testar ter uma empresa, vou testar montar um negócio, e aí ele vai no meio, testa, volta. E é interessante falar do e-commerce, que a pessoa entra para testar um e-commerce, e o e-commerce não é para amador. Léo? Não adianta você montar um e-commerce e falar que eu vou fazer depois da hora, de noite, de final de semana. Então eu já dou orientação, nem começa.